Muito bem, meus amigos. Por que os pacientes com dermatite atópica têm muitos problemas psiquiátricos? Eu tenho uma amiga que tentou suicídio, conseguimos uma internação para o médico acalmá-la. Olha, paciente com dermatite atópica é um paciente que sofre muito, porque a dermatite atópica não existe um remedinho específico que vai lá e consegue curar o paciente de uma forma milagrosa. É uma doença multifatorial, tem inúmeros fatores envolvidos no quadro de dermatite atópica, né? Por exemplo, você tem aquele componente genético, onde você tem uma diminuição das proteínas chamadas de junção, as claudinas e as filagrinas, que juntam as células da pele e evitam, então, com que a pele ela fique permeável. No caso da dermatite atópica não tem essas proteínas de junção, então a pele acaba ficando muito permeável e acaba absorvendo muitas coisas que de certa forma causariam processos alérgicos, né? Muitos alérgenos, muita poeira, ácaro, alimento. O paciente com dermatite atópica ele pode desenvolver alergia alimentar pela pele, por incrível que pareça, né? Paciente que de certa forma tem infecções de repetição, ou seja, a pele do paciente com dermatite atópica tem muito mais chance de desenvolver infecções de repetição. Então, realmente, o paciente com dermatite atópica, além disso, ele também acaba tendo uma hipersensibilidade muito maior a poeira, ácaro, fungo, alimentos, ele acaba tendo também uma hipersensibilidade maior a produtos químicos, ele acaba tendo a pele mais seca, então ele tem que hidratar constantemente essa pele, ele acaba tendo vários tipos de infecções de pele. Então, assim, é uma doença multifatorial, é uma doença que envolve problemas de barreira, problemas imunológicos, problemas infecciosos, problemas de hidratação e tudo mais. Então, assim, realmente o paciente com dermatite atópica é um paciente que sofre e tem dois problemas. Primeiro, que muitas das vezes você não consegue encontrar um profissional adequado que consiga entender toda a fisiopatologia da dermatite atópica, lembrando que nós falamos aqui intensivamente, a dermatite atópica não é mais considerada uma doença específica da nossa pele, ela é uma doença sistêmica. Hoje, existe um consenso mundial mostrando que a dermatite atópica é uma doença do corpo inteiro e não somente da pele. Então, você encontrar profissionais que de certa forma consigam fazer esse diagnóstico adequado não é fácil, até porque são doenças que estão mais relacionadas ao pessoal da dermatologia e também da alergia e imunologia. Então, o paciente sofre muito, são anos e anos de sofrimento, tomando vários tipos de remédios, fazendo uso crônico de forma inadequada, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, por conta própria, o uso de corticosteroides, tanto tópicos quanto orais, e é difícil para o paciente com dermatite atópica, aquilo ali acaba cansando ele acaba ficando realmente extremamente deprimido, e de certa forma a gente vê o sofrimento do paciente que tem dermatite atópica. É muito chato quando a gente pega um paciente realmente que já passou por todos os tipos de tratamento e não consegue ter uma melhora clínica adequada. Uma outra situação também, que aí é uma hipótese, eu não posso em nenhum momento afirmar isso, mas existe uma coerência no que eu vou falar, é em relação à formação da pele e do nosso sistema nervoso central. Tá? Então o cérebro, a espinha e tudo mais, ela é formada no mesmo período embrionário, no mesmo substrato, por assim dizer, que se chama ectoderma. Então, é por isso que as doenças de pele, elas têm uma comunicação muito grande com o sistema nervoso central. E por isso que a pele, o tato é algo muito ligado também ao sistema nervoso central. Você vê que quanto maior a necessidade nós termos de interagir determinadas partes do corpo com o meio ambiente, maior é o nosso tato. Por exemplo, eu me lembro que quando a primeira aula de anatomia que nós tivemos relativos à neuroanatomia, isso está muito gravado na minha cabeça, o professor de anatomia, ele fez o seguinte, ele pegou duas canetas, né, e ele pressionou duas pontas de caneta na pele. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ele pressionou duas pontas de caneta na nossa pele. Na pele de determinada parte do corpo, por exemplo, aqui a nossa mão. E depois ele pressionou essas mesmas duas pontas de caneta na região aqui, por exemplo, numa outra região, aqui não, mas numa outra região, por exemplo, aqui do peito. E sem fazer com que o aluno visse aquilo acontecendo, ou seja, pediu para o aluno fechar os olhos e ele, por exemplo, pegava essas duas pontas de caneta e pressionava aqui na pele da mão
e na pele do peito, tá? E o aluno não via aquilo. Então ele perguntava para o aluno: quantas pontas de caneta eu estou pressionando na pele da mão? Aí o aluno falava assim: eu estou pressionando, o senhor está pressionando 2 pontas de caneta. Aí ele fazia a mesma operação no peito. Quantas pontas de caneta eu estou pressionando no seu peito? Aí o aluno respondia: o senhor está pressionando somente uma ponta de caneta, mas não era, eram as duas. Ou seja, por quê? Porque o corpo da gente ele tem uma quantidade maior de terminações nervosas, ou seja, uma quantidade maior de sensibilidade, que vai variar de acordo com a estrutura corporal nossa, que interage mais com o meio. Então, como a mão, você tem o tato, você tem o manuseio de tudo mais, tem muito mais terminação nervosa. Então, quando você pressiona as 2 pontas de caneta na mão, você consegue perceber nitidamente que são 2 pontas. Agora, quando você pressiona com um espaço pequeno 2 pontas de caneta no peito, você não consegue perceber que são 2 pontas de caneta pressionando e você percebe somente uma ponta de caneta. Então isso mostra como a nossa pele ela tem uma quantidade muito grande de terminações nervosas, né? E essas terminações nervosas variam de acordo com a sua região. E essas mesmas terminações nervosas, por virem do ectodermo, elas acabam também influenciando muito a questão do nosso humor, da nossa, de tudo aquilo que envolve as nossas emoções e tudo mais. Então o paciente que tem dermatite atópica é um paciente que tem uma chance muito grande de desenvolver problemas psiquiátricos pelo próprio tipo de doença que ele está desenvolvendo, ou seja, uma doença extremamente fatigante, é uma doença que desanima, é uma doença que afeta, que cria um pensamento intrusivo dentro de você. Esse pensamento intrusivo acaba levando a pensamentos negativos, isso acaba levando a processos depressivos e de ansiedade também. E em contrapartida, existe uma hipóteses bastante plausíveis e com validação científica que mostra também que há uma transmissão de impulsos nervosos da pele para o sistema nervoso central, justamente levando a uma inibição do sistema nervoso central, a uma ação, a um estímulo negativo, seria o termo mais correto, a um estímulo negativo no paciente com dermatite atópica, então levando a problemas psiquiátricos. Então, realmente, é por isso que o tratamento da dermatite atópica, além de ser uma doença sistêmica, além de afetar o corpo inteiro, você precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Não é somente o médico clínico, nem o médico alergista, nem o médico dermatologista. Você precisa, muitas das vezes, do médico psiquiatra acompanhando também o paciente com dermatite atópica para ele tentar, de alguma forma, modular isso e também haver o acompanhamento da psicoterapia. Psicoterapia com psicólogo, com psicoterapeuta é muito importante para que ele consiga de alguma forma minimizar aqueles pensamentos intrusivos, deletérios, danosos que fazem mal ao seu corpo. Ele consiga de alguma forma fazer essa minimização e diminuir então o sofrimento do paciente, tá bom? Então é basicamente essa a explicação e eu deixei o recado da necessidade sempre da avaliação de uma equipe multidisciplinar em pacientes com dermatite atópica, lembrando, e a gente esquece muito, da psiquiatria e da psicoterapia vista por psicoterapeuta e psicólogo, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, muito boa, excelente.